Oi, tudo bem? Hoje vamos continuar os estudos sobre literatura brasileira usando aqui o livro do José de Nicola, Das Origens aos Nossos Dias, da editora Scipione, de 1996. Estamos no capítulo 5, estudando arcadismo, e vamos conhecer a história de amor mais bela e dramática do período do arcadismo, a história entre Tomás Antônio Gonzaga e Marília. Então nós veremos o escritor Tomás Antônio Gonzaga, que tem o pseudônimo de Dirceu. Aqui nós temos uma gravura representando ele. Junto com Cláudio Manuel da Costa, eles representam os poetas árcades aí de Vila Rica, dessa época da mineração, século XVIII, em um momento em que a colônia, confronta aí os desmandos de Portugal, principalmente nessa questão da cobrança de ouro, cobrança da derrama, nessa obrigatoriedade de mandar para Portugal esse tributo, e esses árcades, esses poetas se reúnem na Arcádia Ultramarina para questionarem isso. E o Tomás Antônio Gonzaga é um dos que estava estavam envolvidos na Inconfidência Mineira. Ele nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1744. Gonzaga era filho de pai brasileiro e mãe portuguesa. Passou parte da infância no Brasil e formou-se em Direito por Coimbra. Então ele vem, quando criança, para o Brasil e depois retorna para Coimbra para estudar Direito. Após sua graduação, ele escreve uma tese dentro dos princípios iluministas e a dedica ao Marquês de Pombal. Essa tese se chamava Tratado de Direito Natural. Consta que com a intenção de concorrer a uma cátedra na Universidade de Coimbra. Porém, aos 38 anos, ele vem de vez para o Brasil, instalando-se em Vila Rica como ouvidor e juiz. Quando da Inconfidência Mineira, ele estava prestes a se casar com a jovem Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a Marília dos poemas. Porém, ele foi preso e foi condenado ao exílio em Moçambique. Lá ele casa-se com Juliana de Souza Mascarenhas. Gonzaga morre em 1810. Depois eu vou contar mais a história dele. Essa história de amor trágico, né? A sua obra principal é Marília de Dirceu. São liras, inspiradas em seu romance com Maria Doroteia. Esta obra se apresenta dividida em duas partes. E alguns críticos chegam a reconhecer também uma terceira parte. Na primeira parte nós temos a iniciação amorosa. Os poemas falam desta iniciação, do namoro, da felicidade dos amantes, fala dos sonhos de uma família, a defesa da tradição e da propriedade, sempre numa postura patriarcal. E a segunda parte é composta, então, quando ele está sofrendo na cadeia, que ele foi preso aqui no Brasil, depois enviado para Portugal, mas a segunda parte ele escreve ainda aqui, preso, e nós temos então uma série de reflexões na cadeia que abordam sobre a justiça dos homens, até os caminhos do destino e a eterna consolação no amor que ele sente por Marília, no momento que ele está preso, mas depois ele é exilado para Moçambique, lá ele retoma a vida, casa com outra pessoa, e ela fica aqui, sozinha, esperando este amor. Entretanto, é interessante atentar para alguns aspectos da obra de Tomás Antônio Gonzaga. Marília é sempre, nos poemas, um vocativo. Embora tenha a estrutura de um diálogo, a obra é sempre um monólogo. Só Gonzaga que fala, só ele raciocina. Marília é apenas um pretexto, pois o centro do poema é o próprio Gonzaga. Vou ler depois algumas dessas estrofes, desses poemas, para a gente entender como que ele é o centro e Marília é sempre uma presença evocada.
Como bem lembra o crítico Antônio Cândido, o melhor título seria, então, Dirceu de Marília, ao invés de Marília de Dirceu. Mas o patriarcalismo de Gonzaga jamais lhe permitiria colocar-se como uma coisa possuída. É ele que possui Marília, né? Outro aspecto interessante é o fato de o poeta cair constantemente em contradição. Quanto à sua postura de pastor, ele fala que ele é um pastor, mas ele é um juiz, né? Então esse fingimento poético. Ele escreve ali no seu gabinete os poemas fingindo-se um pastor. E essa contradição aparece nos poemas. E ao mesmo tempo a contradição, né, entre essa realidade de pastor e a realidade de burguês que é a que ele vive, como bem demonstra esses dois trechos que eu vou ler. O primeiro, ele é um juiz, olha o que ele diz. Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos, ver-me-ás folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Então ele está ali no trabalho. Consequentemente, o fingimento poético o leva a ser um pastor, ou pensar que ele é um pastor. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Então ele se imagina um pastor, mas a realidade dele é aquela de juiz de paz trabalhador. É patente então a oposição entre o pobre pastor Dirceu, que cuida de brancas ovelhinhas e vive numa choça no alto do monte, e o burguês do doutor Tomás Antônio Gonzaga. É um juiz que lê altos volumes, instalado numa espaçosa mesa. Essa contradição aparece então nesses poemas, é aquele fingimento poético que nós já falamos em outro vídeo. Temos uma outra obra dele, além de Marília de Dirceu, que são as Cartas Chilenas. Elas completam a obra de Gonzaga. São poemas satíricos que circularam em Vila Rica pouco antes da Inconfidência Mineira. Esses poemas eram escritos em versos decassílabos e tinham a estrutura de uma carta, assinalados por um homem chamado Critilo, endereçados a Doroteu, residente em Madrid. Então Critilo, esse pseudônimo, escreve para o Doroteu. Só que nessas cartas, Critilo, o habitante de Santiago do Chile, que escreve para o Doroteu em Madrid, na verdade Santiago do Chile era Vila Rica, ele narra os desmandos e as arbitrariedades do governador chileno, um político sem moral, despótico e narcisista, o fanfarrão Minésio. Na realidade, esse fanfarrão Minésio era o Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas Gerais, até pouco antes da Inconfidência. Esses poemas foram escritos numa linguagem bastante satírica e agressiva, e sua verdadeira autoria foi discutida por muito tempo. Então muitos diziam que o autor seria o Cláudio Manuel da Costa. Mas o Cláudio Manuel da Costa, olha que interessante, ele é o Doroteu, que recebe as cartas lá em Madrid. Tudo isso fantasiosamente, né? O Critilo, que é o Tomás Antônio Gonzaga, que seria habitante aí do Santiago do Chile, é o Tomás Antônio Gonzaga, que escreve para o Doroteu, habitante lá de Madrid, mas que na verdade é o Cláudio Manuel da Costa, criticando o fanfarrão Minésio, que na verdade é o governador de Minas Gerais, o Luiz da Cunha Menezes. Depois de muitos estudos, os críticos, principalmente aí Afonso Arinos, um outro trabalho também de Rodrigo Lacerda, a dúvida acabou. Critilo é mesmo o Tomás Antônio Gonzaga e o Doroteu é o Cláudio Manuel da Costa. Eu vou ler a carta 9, um fragmento, só para vocês terem ideia, né, que é uma obra interessante também. Eu não a tenho aqui, eu tenho uma seleção de poemas que eu vou mostrar, mas essas cartas chilenas eu não tenho. São interessantes para ver os antecedentes aí da Inconfidência Mineira. A carta 9, um fragmento. A desordem, amigo, não consiste em formar esquadrões, mas sim no excesso. Um reino bem regido não se forma somente de soldados, tem de tudo. Tem milícia, lavoura e tem comércio. Se quantos forem ricos se adornarem das golas e das bandas, não teremos um só depositário. Nem os órfãos terão também tutores, quando nisto interessa igualmente o bem do império.
Carece a monarquia 10.000 homens de tropa auxiliar? Não haja embora de menos um soldado, mas os outros vão à pátria servir nos mais empregos, pois os corpos civis são como os nossos, que tendo um membro forte e outros débeis, se devem, Doroteu, julgar enfermos. Então essa questão da crítica do governo, da crítica desse fanfarrão Minésio, que na verdade é o Luiz da Cunha Menezes. Então é interessante demais, né, aqui trazer esse grande poeta Árcade, né, o Tomás Antônio Gonzaga. Agora eu quero mostrar aqui a História Bizarra da Literatura Brasileira do Marcelo Verrumo, em que ele traz a história, né, de amor entre Dirceu e Marília, da editora Planeta. Esse é um livro muito legal e é de 2017. Aqui no capítulo 9 ele vai contar então essa história de amor trágica entre o Tomás Antônio Gonzaga e a Marília de Dirceu. A Marília, né? Marília nunca esqueceu Dirceu? Ele pergunta, né? Era uma vez uma menina de 15 anos, virgem e criada em Vila Rica, no interior das Minas Gerais. Certo dia, um amigo de seu tio, um português de quase 40 anos, se encantou com sua beleza e o seu jeito. Em pouco tempo, o quarentão começou a namorar a jovem, e em sua homenagem a escrever poemas declarando seu amor e a reverenciando. O namoro durou 6 anos, até que o poeta a pediu em casamento. Faltando uma semana para a cerimônia, o destino virou contra os enamorados. A rainha ordenou a prisão do noivo, alegando que ele estava envolvido em uma conspiração contra o reino. À jovem coube a solidão da espera pela sentença. Ao acusado, restou colocar no papel a dor que sentia por estar longe de sua amada, enquanto seu destino era selado. Esse poderia ser um roteiro de um conto de fadas, no qual uma bruxa má impede o casamento de uma pobre menina com um forasteiro que por ela se apaixonou. Mas é a história de amor entre o escritor Tomás Antônio Gonzaga e Marília Doroteia Joaquina de Seixas. As declarações em forma de poema dariam origem a um dos livros mais aclamados do arcadismo brasileiro, Marília de Dirceu. Então, lembrando, é uma história muito interessante, né? Ele, um português, ela brasileira, jovem, se enamora e de repente, uma semana antes do casamento, tudo muda, né? Ele vai preso, vai exilado, ela fica lá em Ouro Preto esperando a volta, né? Sonhando. Eu fui lá em Ouro Preto, lá tem a casa, né, da Marília de Dirceu, tem a casa dele, tem a casa da Marília, né, onde os dois ficavam se namorando. É triste essa história, né? Tem o museu também da Inconfidência lá com os restos mortais dos Inconfidentes. Gonzaga, eternizado no eu lírico Dirceu, conheceu Maria Doroteia, a Marília dos Poemas, em 1783, em uma festa na casa de um tio da moça, um advogado da elite de Vila Rica, atual Ouro Preto. O literato tinha se mudado havia pouco de Portugal para o Brasil, após terminar um curso de leis, e na festa do amigo se apaixonou pela jovem. Escrever os poemas foi a forma que encontrou de declarar seu amor a ela. Um dos poemas: a teus olhos, os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são uns fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Olha que bonito, né? O flerte literário rendeu bons frutos. O casal namorou 6 anos até Gonzaga finalmente pedir a moça em casamento. Em tempos difíceis na colônia, época em que manifestações explodiam em várias províncias, clamando pela independência do Brasil, e a coroa portuguesa investia em uma caça aos insurgentes.
O poeta, que também era autor das cartas chilenas, textos em que satirizava o governo colonial, acabou sendo um dos presos investigados sob acusação de envolvimento com a Inconfidência Mineira. Dos braços de Maria Doroteia, Tomás foi tirado uma semana antes do casamento e jogado em uma prisão no Rio de Janeiro. O amor então ressurgiu da pena do poeta e o eu lírico Dirceu outra vez se declarou a amada. É a segunda parte, né, da obra. Vou ler um trechinho. Nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Ele ficava na prisão, né, lá no Rio de Janeiro, lembrando da Marília. Depois de 3 anos preso no Rio, em 1792, Tomás Antônio Gonzaga ouviu sua sentença. Ele seria exilado em Moçambique por 1 década. Talvez ele ainda não soubesse, mas aquela era também a sentença do fim do seu relacionamento com Marília. Não sabemos, né, se Marília foi lá no Rio de Janeiro visitá-lo na prisão. Certamente não, né, naquela época. Não eram tempos bem complicados, né? Se na vida do casal esse ano marca o ponto final da união, na literatura registra o início da popularização do amor de Dirceu por Marília. Nesse período, os poemas escritos antes de o escritor ser preso foram publicados pela primeira vez em Lisboa. A obra se tornou um sucesso tão grande de público que em menos de 2 décadas seria reeditada 7 vezes. Em território brasileiro, a primeira edição seria lançada em 1810, 2 anos após a família real se mudar para o Brasil e a imprensa régia ser criada, que é a primeira parte dos poemas, né, em que ele fala da iniciação amorosa, né, são tempos belos, bons. Né, depois a segunda parte é sobre a prisão, quando ele está na prisão. Na arte, à medida que o romantismo do poeta se espalhava, criava-se um mito ao redor dos cônjuges. Na vida do casal, cada um seguia o seu próprio caminho, e Gonzaga seguiu rapidamente. 1 ano após ser enviado para o país africano, casou-se com outra mulher com quem teve 2 filhos. Em Moçambique, ele viveu até o resto dos seus dias em 1810. Por aqui, Maria Doroteia parece não ter tido a mesma felicidade para construir uma nova família. Sozinha, continuou em Vila Rica, dedicando-se a tarefas domésticas, leitura de livros, bordados e ir à missa. A historiadora Ana Jardim, autora de Marília de Dirceu, comparou o esquecimento e a solidão da musa inspiradora ao esquecimento e à solidão da própria cidade mineira em que ela vivia. Um trecho deste livro, da Ana Jardim, né, historiadora. O abandono e o envelhecimento de Maria Doroteia repetem na mulher a sina de uma Vila Rica já quase abandonada. Foram as duas escasseando do ouro, da beleza, do tempo, da juventude e se preservando do assédio aos olhares externos. Maria Doroteia morreu em 1853, muitos anos depois do Tomás, né? Quase um século após a morte da mineira, o último capítulo do amor de Marília e Dirceu seria escrito. Em meados da década de 1930, o presidente Getúlio Vargas ordenou a repatriação dos restos mortais dos Inconfidentes. O corpo de Tomás Antônio Gonzaga foi trazido de volta ao Brasil e levado ao Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Em 1955, uma década depois, o de Doroteia foi retirado do cemitério, onde fora sepultado e colocado ao lado dos restos de Gonzaga. Mesmo que postumamente o mais famoso casal da literatura árcade brasileira pôde finalmente ficar junto outra vez. Nossa, que triste, né? Triste e bonito no final, mas já estão mortos. Mortos e separados, como diz o Machado de Assis, né? Aqui eu tenho essa edição muito legal. Tomás Antônio Gonzaga, coleção Melhores Poemas. A seleção foi feita por Alexandre Eulálio. Aqui nós temos uma mulher, né, lendo, acho que um quadro, não sei se é do José Américo, Victor Barton, da editora Global, e essa edição é de 2012. O Eulálio
o Alexandre Eulálio, ele nasceu em Diamantina em 1932, é professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade de Campinas, Unicamp, e colaborador de jornais, revistas e suplementos literários. É ele quem faz esta seleção interessantíssima. Nós temos aqui textos introdutórios, que eu gostei demais, né, falando do verso e o reverso de Gonzaga. E no final nós temos mais 2 textos falando da vida. Ele vai descrever bastante coisas aqui sobre a vida do Gonzaga, né? Ele nasceu em 1744 na cidade do Porto, e as pessoas da família dele, como o avô e o pai, haviam seguido carreira jurídica. A mãe falecera quando Tomás ainda não tinha 1 ano de idade. Então são complementos à biografia, né? Achei muito interessante isso aqui. E também um outro texto que fala da obra. Essa obra aqui, esse livro, essa coleção, enfim, ela se dedica, né, a trazer textos e trazer também poemas para ilustrar a vida e a obra desses poetas, né? Então aqui nós temos esse livro dividido em 2 partes. A primeira, A Sombra do Alto Cedro na Campina, que seria a primeira parte do Marília de Dirceu, e a segunda parte, Nesta Cruel Masmorra Tenebrosa, quando ele estava preso lá no Rio de Janeiro. Aqui eu acredito que, vendo, né, que eu não li esse livro inteiro, nós não temos trechos das cartas chilenas, mas aqui são trechos do Marília de Dirceu. E é essa trágica história de amor, né, esses poemas que são bem conhecidos, né, essa história acho que é mais conhecida do que os poemas, né? Eu vou ler alguns dos poemas, primeiro aqui desta parte em que tudo é belo, né, em que o amor está aí no começo, né, a sombra do alto cedro na campina. Não sei, Marília, que tenho. Não sei, Marília, que tenho, depois que vi o teu rosto, pois quanto não é Marília, já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava até quando conversava, com o mais rude vaqueiro, hoje, ó bela, me aborrece, ainda o trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Saio da minha cabana sem reparar no que faço. Busco o sítio aonde moras, suspendo defronte o passo. Fito os olhos na janela onde Marília bela, tu chegas ao fim do dia. Se alguém passa e te saúda, bem que seja cortesia, se acende na face a cor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Se estou, Marília, contigo, não tenho um leve cuidado, nem me lembra se são horas de levar à fonte o gado. Se vivo de ti distante, ao minuto, ao breve instante, finge um dia o meu desgosto. Jamais, pastora, te vejo, que em teu semblante composto não veja graça maior. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Ando já com juízo, Marília, tão perturbado, que no mesmo aberto sulco meto de novo arado. Aqui no centeio pego, noutra parte em vão o cego. Se alguém comigo conversa, ou não respondo, ou respondo, noutra coisa tão diversa, que nexo não tem menor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Se geme o búfago oureiro, só Marília me desvela. Enche-se o peito de mágoa e não sei a causa dela. Mal durmo, Marília, sonho que fero leão medonho te devora nos meus braços. Gela-se o sangue nas veias e solto do sono os laços, a força da imensa dor. Ah, que os efeitos que sinto só são efeitos de amor. Então ele é pastor, tá ali, não consegue trabalhar, ele não consegue arar direito o terreno, só pensando no amor, pensando em Marília na janela, Marília bela. Deixa eu ver aqui um outro. Marília, teus olhos são réus e culpados. Marília, teus olhos são réus e culpados, que sofra e que beije os ferros pesados de injusto Senhor. Marília, escuta, um triste pastor. Mal viu teu rosto, o sangue gelou-se, a língua prendeu-se, tremi e mudou-se das faces a cor.
Marília escuta um triste pastor. A vista furtiva, o riso imperfeito fizeram a chaga que abriste no peito mais funda e maior. Marília escuta um triste pastor. Dispus-me a servir-te, levava o teu gado à fonte mais clara, à vargem e prado de relva melhor. Marília escuta um triste pastor. Se vinha da herdade, trazia nos ninhos as aves nascidas, abrindo os biquinhos de fome ao temor. Marília escuta um triste pastor. Se alguém te louvava, de gosto me enchia, mas sempre o ciúme no rosto acendia um vivo calor. Marília escuta um triste pastor. Se estavas alegre, Dirceu se alegrava. Se estavas sentida, Dirceu suspirava a força da dor. Marília escuta um triste pastor. Falando com Laura, Marília dizia, sorria-se aquela e eu conhecia o erro do amor. Marília escuta um triste pastor. Movida, Marília, de tanta ternura, nos braços me deste, da tua fé pura um doce penhor. Marília escuta um triste pastor. Tu mesma disseste que tudo podia mudar de figura, mas nunca seria teu peito traidor. Marília escuta um triste pastor. Tu já te mudaste e a olaia frondosa, aonde escreveste a jura horrorosa, tem todo o vigor. Marília escuta um triste pastor. Mas eu te desculpo que o fado tirano te obriga a deixar-me, pois busco o meu dano da sorte que for. Marília escuta um triste pastor. Que bonito. Acaso são estes os sítios formosos, de amar minha Marília a formosura? Oh, quanto pode em nós a vária estrela. Nossa, bonito demais, né? Eu sou gentil Marília, eu sou cativo. O Cisco tá ali espreguiçando. Lindo demais. Eu sou gentil Marília, eu sou cativo. Porém não me venceu a mão armada de ferro e de furor. Uma alma sobre todas elevada não cede a outra força que não seja a tenra mão do amor. Arrastem, pois, os outros muito embora cadeias, nas bigornas trabalhadas com pesados martelos. Eu tenho as minhas mãos ao carro atadas com duros ferros, não com fios de ouro, que são os teus cabelos. Oculto nos teus meigos vivos olhos, Cupido a tudo faz tirana guerra. Sacode a seta ardente, sendo despedida cada terra. As nuvens rompe, chega ao alto empíreo e chega ainda quente. As abelhas nas asas suspendidas tiram Marília, os sucos saborosos das orvalhadas flores. Pendentes dos teus beiços graciosos, ambrosias chupam mil feitiços, nunca fartos amores. O vento, quando parte em largas fitas, as folhas que meneia com brandura a fonte cristalina, que sobre as pedras cai de imensa altura, não forma um som tão doce como forma a tua voz divina. Em torno dos teus peitos que palpitam, exalam mil suspiros desvelados, enxames de desejos, se encontram os teus olhos descuidados, por mais que se atropelem, voam, chegam e dão furtivos beijos. O cisne, quando corta o manso lago, erguendo as brancas asas e o pescoço, a nau que ao longe passa, quando o vento lhe enfuna o pano grosso, o teu garbo não tem, minha Marília, não tem a tua graça. Estimem, pois, os mais a liberdade. Eu prezo o cativeiro, sim, nem chamo a mão de amor ímpia. Honro a virtude e os teus dotes amo. Também o grande Aquiles veste a saia, também Alcides fia. Nossa, a gente dá vontade de ler tudo isso aqui. Deixa eu ver nesse livro, História aqui da Literatura. A Líria 19. Um outro exemplo, né? Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo enquanto vive nos descobre a sábia natureza. Atende como aquela vaca preta, o novilho seu dos mais separa. E o lambe enquanto chupa a lisa teta, atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela.
repara como cheia de ternura, entre as asas ao filho essa ave aquenta, como aquela esgravata a terra dura, e os seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem rodeio a todo o vulto que junto deles pisa. Que gosto não terá a esposa amante, quando der ao filhinho o peito brando, e refletir então no seu semblante, quando, Marília, quando disser consigo, é esta de teu querido pai a mesma barba, a mesma boca e testa. Bonito. Segunda parte da lira 15. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. É interessante, né? Esses livros didáticos, eles arrancam, né, o texto. Por exemplo, aqui, olha, nós temos inteiro, né? A estrofe, as estrofes, né? Todo o poema. Agora eles arrancam pedaços, é isso que é criticado, né? Arrancam pedaços do poema. Interessante é você ler tudo, você saborear o texto, né? Desbravar a obra, isso que é interessante. Só mais um dessa primeira parte. Tu não verás... Ah, não, isso aqui eu já li. Tu, formosa Marília, já fizeste. Tu, formosa Marília, já fizeste com teus olhos ditosas as campinas do turvo ribeirão em que nasceste. Deixa, Marília, agora as já lavradas serras. Anda afeita a romper os grossos mares. Anda a encher de alegria estranhas terras. Ah, que por ti suspiram os meus saudosos lares. Não corres como safo sem ventura, em seguimento de um cruel ingrato, que não cede aos encantos da ternura. Segues um fino amante, que a perder-te morria. Quebra os grilhões do sangue e vem, ó bela. Tu já foste no sul a minha guia. Ah, deve ser no norte também a minha estrela. Verás ao deus Netuno sossegado aplainar com tridente as crespas ondas, ficar como dormindo o mar salgado. Verás d'alheta soprar o brando vento, mover-se o leme, desrinçar-se o linho, seguirem os delfins o movimento que leva na carreira o empavesado pinho. Verás como o leão na proa arfando converte em branca espuma as negras ondas, e as talha e corta com murmúrio brando. Verás, Marília, da janela doirada, que uma comprida estrada representa a linfa cristalina, que pisada pela popa que foge em borbotões rebenta. Bruto peixe verás de corpo imenso tornar ao torto anzol, depois de o terem pela rasgada boca ao ar suspenso. Os pequenos peixinhos quais pássaros voarem, de toninhas verás o mar coalhado, ora surgirem, ora mergulharem, fingindo ao longe as ondas que forma o vento irado. Verás que o grande monstro se apresenta, um repuxo formando com as águas, que ao ar espalha da robusta venta. Verás, enfim, Marília, as nuvens levantadas, umas de cor azul ou mais escuras, outras de cor de rosa ou prateadas, fazerem no horizonte mil diversas figuras. Mal chegares à foz do claro tejo, apenas ele vira o teu semblante, dará no leme do baixel um beijo. Eu lhe direi, vaidoso, não trago não comigo, nem pedras de valor, nem montes doiro. Roubei as áureas minas e consigo trazer os teus cofres, trazer para os teus cofres este maior tesouro. Levar Marília para Portugal, né? Um sonho. Porém, o sonho foi outro, e aqui a segunda parte, nesta cruel masmorra tenebrosa, né? Ele preso lá no Rio de Janeiro, né? 3 anos preso, e ele vai compor essa segunda parte. Ele vai falar também da injustiça humana, né? Morri, ó minha bela, não foi a parca ímpia. Morri, ó minha bela, não foi a parca ímpia, que na tremenda roca sem ter descanso fia. Não foi, digo, não foi a morte feia, quem o ferro moveu e abriu no peito a palpitante veia. Eu, Marília, respiro, mas o mal que suporto é tão tirano e forte, que já me dou por morto.
a insolente calúnia depravada, ergueu-se contra mim, vibrou da língua a venenosa espada. Ainda, ó bela, não vejo cadafalso enlutado, nem de torpe verdugo braço de ferro armado. Mas vivo neste mundo, ó sorte ímpia, e dele só me mostra a estreita fresta, o quando é noite ou dia. Olhos baços e sumidos, macilento e escarnado, barba crescida e hirsuta, cabelo desgrenhado. Ah, que imagem tão digna de piedade! Mas é minha Marília como vive um réu de majestade. Venha o processo, venha, na inocência me fundo, mas não morreram outros que davam honra ao mundo? O tormento, minha alma, não recuses, a quem sábio cumpriu as leis sagradas, servem de sólio as cruzes. Tu, Marília, se ouvires que ante o teu rosto aflito o meu nome se ultraja com suposto delito, dizes severa assim em meu abono, não toma as armas contra um cetro justo, alma digna de um trono. Então ele está preso, né, lamentando aí esse sofrimento, né, réu da majestade, réu da rainha, preso e sofrendo, né, longe da sua amada. Se lá te chegarem aos ternos ouvidos, se lá te chegarem aos ternos ouvidos, uns tristes gemidos, repara, Marília, verás que são meus. Ah, dá-lhes abrigo, Marília, nos peitos, aqui os conserva em laços estreitos, unidos aos teus. O vento ligeiro de ouvi-los movidos pede a Cupido, que a todos apanha e lá tos vai pôr. Ah, não os desprezes, porque se conspira o céu em meu dano, e a glória me tira de honrado pastor. Tem estes suspiros motivo dobrado, perdi o meu gado, perdi que mais vale o bem de te ver. Se os receberes, amante, por hora, por serem de um triste, os deves, pastora, por hora acolher. Virá, minha bela, virá uma idade, que vista a verdade gostosa me entregues o teu coração. Os crimes desonram, se são existentes, os ferros que oprimem as mãos inocentes, infames não são. Chegando este dia, os braços daremos, então, mandaremos de gosto e ternura suspiros aos céus, por-me-ão no sepulcro a honrosa inscrição, se teve delito, se foi a paixão, que a todos faz réus. É triste nessa segunda parte, que ele está sofrendo, né? É muito doloroso. É muito bonito também isso, né? Dirceu, te deixo, ó bela, de padecer cansado. São vários, eu estou escolhendo aqui. Vou ler mais um para ilustrar essa separação deste amor tão trágico. Dirceu, te deixo, ó bela, de padecer cansado. Frio suor já banha seu rosto descorado. O sangue já não gira pela veia, seus pulsos já não batem, a clara luz dos olhos se baceia. A lágrima sentida já lhe corre já para a convulsão, suspira e morre. Seu espírito chega onde se pune o erro, late o cão, se lhe abrem grossos portões de ferro. Aos severos juízes se apresenta e com sentidas vozes. Toda sua tragédia representa, enche-se de ternura e novo espanto, o mesmo inexorável Radamanto. Abre um pasmado a boca e a pedra não despede, outro já não se lembra da fome e mais da sede. Descansa o curvo bico e a garra ímpia, negro abutre esfaimado, nem na roca medonha a parca fia. A parca fia. Até as mesmas fúrias inclementes deixam cair das unhas as serpentes. Já votam os juízes e o rei Plutão lhe ordena, deixe o sítio em que ficam almas dignas de pena. Já sai do escuro reino e da memória lhe passa tudo quanto, ou pode dar-lhe mágoa ou dar-lhe glória. Só, bem que o gosto as turvas águas tome, inda Marília, inda diz teu nome. Entra já nos Elíseos campinas venturosas, que mansos rios cortam, que cobrem sempre as rosas. Escuta o canto das sonoras aves e bebe as águas puras, que o mel e do que o leite mais suaves. Aqui dizer e espero a minha bela, aqui contente viverei com ela. Aqui, porém, aonde me leva a dor ativa, é a ilusão desta alma. Jove, ainda quer que eu viva,
Eu devo sim gozar teus doces laços, e em paga dos meus males devo morrer, Marília, nos teus braços. Então eu passarei ao reino amigo, e tu irás depois lá ter comigo. Ele usa muito a questão da mitologia, né? Está passando aí por esse sofrimento, só a morte, né, vai os levar para esse reino eterno, onde poderão desfrutar o amor. Impressionante, né? Diz o Antônio Cândido, em Gonzaga é interessante o contraste entre as precauções mitológicas com que celebra a mulher e o senso de realidade com que a integra no panorama da vida. Isso que nós vimos nessa poesia que eu li, nesse poema que eu li. Ele faz o contraste, né, entre precauções mitológicas e a realidade. Mais de uma lira dedicada à tarefa quase didática de mostrar à bem-amada a naturalidade do amor, mostrando-lhe a ordenação das coisas naturais. Então isso é muito forte aqui em Gonzaga. E por outro lado, valorizar a noção civil da vida social, salientando a nobreza das artes, da paz, o falso heroísmo da violência, a ordem serena da razão. Tomás Antônio Gonzaga, grande poeta árcade brasileiro, da literatura brasileira. Ele é português, mas a literatura produzida aqui no Brasil, literatura brasileira, de um poeta português, mas que morou aqui, já contei a história, né? Vamos continuar os estudos de arcadismo, sobre o arcadismo, esse período aí dessa era colonial, século XVIII. E o próximo autor, próximo escritor que veremos será o Santa Rita Durão, com a obra O Caramuru, poema épico. Um abraço, até o próximo vídeo.